Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura, Sagitário. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, Sagitário, a energia, ela vai falar sobre sentimentos, um estado de reflexão constante, como se você estivesse fazendo várias análises em relação a pessoas ou situações que você está vivendo no momento. Não há ali, né, uma impulsividade, é como se vocês estivessem mantendo os pés no chão, procurando só agir quando tiver uma comprovação, mas mostra algo no seu pensamento. Isso que está no seu pensamento, e que, claro, pode se tratar de variados assuntos, mas existe um pensamento em específico que eu quero dizer, né? Então, quando eu me refiro a variados assuntos, pode ser que você esteja pensando muito numa situação de trabalho, muito em uma pessoa, muito em algo que você presenciou recentemente, muito na questão financeira, por exemplo. Mas existe um pensamento aqui. E diante a tudo que você sente e até diante a outras pessoas envolvidas e que pode ter um impacto emocional na sua vida, é como se você estivesse pensando nisso e tentando encontrar uma forma de chegar até isso, né? Então, se no caso é uma situação financeira, você olha hoje a estrutura que você tem financeiramente e você fala, bom, eu quero melhorar isso, mas como que eu vou chegar nisso, né? Que tipo de trabalho eu posso escolher? Por onde eu posso começar? Quanto eu preciso ter para começar uma coisa diferente, né? Então, pode falar de transição de carreira, um desejo de subir de cargo, qualquer coisa nesse sentido. Se você está pensando numa pessoa, talvez assim, devido às condições que cada um tem, devido à disponibilidade ou devido a outras possibilidades, outras situações aqui, às vezes você está pensando muito em alguém, mas você não consegue ir até essa pessoa porque talvez vocês não estejam se falando mais, ou você não consegue ir até essa pessoa porque você sabe que essa pessoa é comprometida, ou você é comprometido, tá? Pode ser isso também. Mas aqui independente da ocasião, é como se você quisesse alcançar isso, mas você tem uma ideia de que isso está muito distante da sua realidade. Ou como que eu vou alcançar isso? Isso está muito longe de mim, ou essa pessoa está muito longe de mim agora. Tá, vamos continuar aqui. Mas existe um desejo, existe uma vontade de chegar nisso, ok? E vai ter na sua vida, Sagitário, ou se isso não vir em forma de ajuda, né? Porque aqui tem dois sentidos. Se isso não vir em forma de ajuda, vocês podem ter aqui uma pessoa que está no seu pensamento e que você vê essa pessoa como alguém que provoca um bom sentimento em você, ou que você sente assim que é uma boa companhia, ou você se sente muito atraído ou atraída por essa energia de alguma forma, né? Por essa pessoa quero dizer. Agora, se não for num contexto, né, de você estar pensando muito nessa pessoa, em alguém em específico, essa energia, ela acaba refletindo ali numa ajuda que você recebe, né, uma ajuda com certa generosidade, uma pessoa que traz ali um sentimento bom, a pessoa está estendendo a mão para você e te orientando ou te ajudando, seja em qual for o sentido. Mas aqui é como se você estivesse lidando ali
com pessoas que são muito gentis ou pessoas assim que têm uma decência, têm uma boa atitude, uma boa intenção para com você de alguma forma. E pode ser exatamente essas pessoas que chegam que vai ajudar você a alcançar o que você quer. Ou pode ser as pessoas no que eu mencionei que vocês podem estar pensando muito em relação a elas. Só que aqui fala sobre dificuldade, Sagitário, e pode existir alguma dificuldade no caminho até ali, mesmo que exista ajuda. Vamos continuar para entender, porque eu quero entender se existe essa ajuda que facilita, porque ainda assim existe uma dificuldade para isso. Agora, em caso de você estar pensando em alguém, como eu falei, pode existir alguma dificuldade, ou a pessoa já é comprometida, ou você já é comprometido. A dificuldade pode ser a distância, vocês moram longe um do outro. A dificuldade pode, por exemplo, às vezes você está sentindo falta de alguém que partiu e você fica, como que eu vou contatar aquela pessoa? Como que eu vou saber se aquela pessoa está bem? Então, essa pode ser uma dificuldade. Eu não vejo que a dificuldade ela vá para um sentido extremamente grave, eu quero dizer. Mas existe algum problema ali que impede essa aproximação no momento, ok? Ou existe um compromisso que impeça. Também pode ser isso. Mas vamos lá, Sagitário. Nesse pensamento que você tem, existe muita coisa mexendo com você. Fala que você tenta ali de alguma forma ter um reconhecimento ou reconhecer até o momento que você tem, mas também existe algum elogio, alguma aproximação aqui. Só que parece que isso gera um misto de sentimento em você, Sagitário, porque da mesma forma que você sente algum elogio, alguma admiração, pode haver uma atração aqui muito forte. O fato de existir essa dificuldade faz você pensar assim: não me valoriza, não vai me valorizar, ou eu preciso rejeitar essa situação, ou essa pessoa vai me rejeitar. Né? Se for em termos de finanças, trabalhos, estudos, eu amo fazer o que eu estou fazendo, né? Ou eu amo essa vocação, mas eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo disso não me trazer nenhum retorno. Então, assim, eu sinto que existe um desejo, um sentimento entrelaçado a isso, mas ao mesmo tempo uma insegurança de que se não funcionar, e se eu ter prejuízo, desperdício, se houver rejeição aqui. E por parte dessas outras energias que eu mencionei que chegam para ajudar, ou que podem ser as pessoas que vocês estejam pensando de alguma forma, e não precisa ser necessariamente, Sagitário, uma pessoa que você está pensando que seja alguém no sentido romântico, tudo bem? Pode ser que você está com saudade de alguém da família, e você está distante dessa pessoa no momento. Pode representar, por exemplo, alguma amizade que você tem com muito carinho, que você sente falta de conversar com essa pessoa, tá? Então pode também ir para esse sentido. Mas eu vejo assim que por parte dessas pessoas existe um certo equilíbrio. Então, se chega essa ajuda ela chega de uma forma equilibrada. Então não existe excesso, não existe forçar comportamento, forçar conversa. Tudo acontece de uma maneira extremamente tranquila e o fluxo, né, da conexão, ela vai fluindo de uma forma totalmente natural e saudável. Então não existe um domínio, um controle aqui. Né? É uma ajuda que vem de boa intenção de fato. Se no caso
representar alguém que está no seu pensamento, eu vejo que essa pessoa está bem, mas é uma pessoa que está tentando também manter os pés no chão, está tentando agir de uma maneira pacífica, ou é uma pessoa muito tranquila que você percebe assim que não tem nenhuma maldade dessa pessoa para com você no momento. E é como e é como você está tratando as coisas, né? Também existe da parte de vocês, né, um equilíbrio para tratar e lidar com tudo isso. Só que no momento existe uma distância, que pode ser uma distância física, né? No caso assim, vocês podem viver na mesma cidade, mas tão distantes fisicamente um do outro, não estão se encontrando, não estão se vendo constantemente. Pode ser uma distância devido à localização. Alguém mora em outro estado, em outro país, o que for. Né? Se é um objetivo de trabalho, você sabe que você vai precisar se afastar de algumas coisas ou até de alguém para poder conseguir realizar esse sonho seu, esse desejo seu profissional. Mas aqui de alguma forma existe essa distância no momento. E o que está na dificuldade de fato é uma outra pessoa. Né? Então, assim, se é uma situação de família, por exemplo, Sagitário, eu vejo que você está tentando cuidar de alguém, você está tentando melhorar as coisas, mesmo quando às vezes a própria pessoa não valoriza isso. Mas existe às vezes irmãos, às vezes existe ali parentes que ficam se intrometendo e criando problemas numa situação que pode ser tratada de uma maneira muito simples. E aí, se você precisa resolver alguma questão de família, você pode estar contando com a ajuda de duas outras pessoas, que propriamente não estão ligadas à família, mas pode ser pessoas que você conversa, pessoas que podem estar te dando uma solução, pessoas que podem estar esclarecendo o seu pensamento. Pode ser, por exemplo, uma ajuda de um serviço social, uma ajuda de um advogado, ok? Também pode representar isso. Se for em termos de sentimento, alguma coisa que não está fluindo porque existe uma terceira pessoa influenciando, que pode ser assim, atrapalhando o casal, atrapalhando a convivência do casal, ou alguém é comprometido e aí, devido a isso, torna o caminho entre você e essa outra pessoa distante, porque existe uma outra pessoa, uma outra relação. Então, assim, aqui tem uma pessoa em questão, né? Uma pessoa que está tentando gerar dificuldade numa situação aqui. Ou é você, Sagitário, que tem esse compromisso e tem alguém tentando investir em você, tem alguém tentando se aproximar de você de alguma forma, e você sabe que não pode acontecer isso, que você não pode ou não deve se envolver nisso. Aqui fala sobre relacionamentos, parcerias, né? Então, às vezes você está tentando montar uma sociedade e a outra pessoa envolvida está atrapalhando essa sociedade ou está atrapalhando sua interação. Não é assim, Sagitário. Existe um pensamento, uma coisa que você quer fazer, só que você entende a dificuldade porque existe aqui uma situação já de tempo, né? Uma situação, uma outra pessoa que pode estar dificultando, né? Ou se for uma questão de compromisso, o próprio relacionamento em si é um fator que distancia, né? O seu relacionamento, o relacionamento da outra pessoa. E existe uma verdade sendo dita aqui, né? Então, seja essa pessoa
seu amigo ou amiga, seja essa pessoa uma pessoa que você confia no seu trabalho, o que for. Existe uma verdade sendo dita aqui. É como se alguém tivesse assim dizendo para você, olha, por mais interessante que pareça essa situação, isso só vai te gerar conflito. Então é como se alguém estivesse dizendo assim para você, Sagitário, abre teus olhos, isso só vai te causar problemas. Se envolver nisso, ou se envolver com essa pessoa, só vai te gerar problemas, porque talvez esse não seja o seu caminho. Ou se alguém ganha coragem para tentar ter uma chance aqui na situação, pode ser que no momento que alguém faça isso, exista alguma coisa que acontece, alguma discussão, alguma briga, mas vai ter verdade. Então, o que está sendo verbalizado aqui é o que realmente alguém sente ou como alguém acredita que seria a melhor coisa a ser feita naquele momento. Só que para alguns, a melhor coisa a ser feita naquele momento muitas vezes também é se envolver na situação, mesmo sabendo dos riscos. E é como se a energia estivesse dizendo: olha, isso pode causar algum julgamento ou isso pode de alguma forma tirar suas chances aqui. Porque eu realmente sinto assim que a verdade ela vem como um veredito, tá? A verdade vem como um veredito. Aqui pode ter alguma questão que pode envolver também algo de religião, né? Então pode ser tanto que alguém seja religioso ou exista um. Como me vem muito a imagem da cruz, pode representar ou alguém que é muito religioso, ou alguém que se considera cristão ou cristã, ou pode representar alguém que tem uma cruz ou anda com uma cruz, alguma coisa nesse sentido, pelo mesmo com simbolismo, né? Pode ter uma tatuagem ou pode possivelmente, sei lá, andar como uma corrente, né? Então, assim, eu sinto assim que existe muito pensamento na mente dessa pessoa, ou pode ser necessariamente a pessoa que. Porque eu não vejo má energia ou má intenção dessa pessoa, mas eu vejo muito pensamento. Tem algo relacionado também com dualidade, então vocês também podem estar lidando com uma pessoa ou um ambiente que muda constantemente, uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, às vezes isso é no ambiente de trabalho. Uma hora está todo mundo a favor, daqui a pouco está todo mundo contra. E tem algo relacionado com o dia 20 ou pode representar daqui 20 dias, um prazo, ou algo que acontece no dia 20 ou algo que aconteceu no dia 20 em específico, tudo bem? E me fala do horário das 11, pode ser 11 da manhã, 11 da noite, que pode ser quando alguma coisa acontece ou quando algum encontro acontece. Tem algo que pode estar relacionado com jogos. Talvez é uma pessoa que gosta muito de jogar, ou pode ser jogar videogame, ou qualquer outro tipo de jogo mais interativo, tá? Não esporte, por exemplo. E assim, alguém alguém realmente aqui. É por isso que eu falei que pode também existir um relacionamento, porque eu vejo uma mãe com um filho.
Ou, no caso, eu vejo assim responsabilidades, porque aqui fala que existe um desejo de conquista, mas por existir essa dificuldade no momento, isso causa muita decepção, ou causa muita tristeza ou em vocês ou na outra pessoa. Ou se alguém está se esforçando muito para conquistar algo, essa pessoa ela interpreta que existe muitos obstáculos e essa pessoa está dando o máximo para conseguir continuar mantendo uma situação enquanto outras estão tentando dificultar. Sagitário, eu tenho aqui para vocês alguns signos, né, de outras pessoas na leitura. Então eu tenho aqui os signos de Câncer, Peixes e Escorpião, que existe muito assim, existe admiração e ao mesmo tempo um sentimento de não admiração. É como se houvesse nessa situação uma certa dualidade. Essa pessoa me valoriza ou não? Essa pessoa gosta de mim ou não? Essa pessoa quer me ajudar ou não? Pode representar uma energia feminina na sua vida, né? Uma pessoa que você tem com muito carinho e que existe ali em relação a essa energia muitas vezes um sentimento de respeito e aí você quer contar algo para eles ou eles estão tentando contar alguma coisa para você, só que existe muito medo de não serem aceitos ou de essa pessoa não aceitar aquilo que está sendo dito. Também pode haver um interesse por essa energia, por como essa energia é, ou o que ela faz você sentir. E fala de uma comunicação rápida que acontece, né? De uma comunicação rápida, ou você vê rápido essa pessoa, ou você conversa rápido com essa pessoa de alguma forma. Não me parece haver ali um momento que você senta e tem longas conversas. Parece que existe muita rapidez nesse encontro, nessa conversa. Vocês se veem rapidamente aqui, tudo bem? Também temos aqui a energia de Sagitário, então vocês podem estar lidando com outra pessoa de Sagitário. Existe muito equilíbrio na situação. Existe assim algum afastamento, mas eu não sinto tanto que seja um afastamento físico, mas é assim, às vezes eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo sentir aquela afinidade de antes. Mas assim, pode haver dois sentidos aqui. Ou você, Sagitário, não inclui tanto a pessoa na sua vida, nos seus planos, no seu dia a dia, que por isso acaba enfraquecendo a afinidade, ou essa pessoa não te inclui tanto nas coisas, então é por isso que você se sente assim mais fechado, mais afastado de alguma forma. Só que existe uma situação ainda nisso que gera um certo aprisionamento. Só que, de alguma forma, essa pessoa te corresponde no sentimento. Então, assim, a pessoa trata as coisas com certa tranquilidade, corresponde você no sentimento, mas de alguma forma alguém está se sentindo preso aqui. Porque não está sentindo tanto quanto antes, né? O que sentia. E o que está ali na questão da dificuldade, que eu falei que tem uma outra pessoa, essa pessoa ela pode ser de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, pode ser uma pessoa de água também, em específico Escorpião, que é como se você tivesse ali desapontado, decepcionado com essa energia. Para muitos aqui é uma energia masculina, porque você vê essa energia como alguém que sempre está tentando criar atrito, que sempre está atrapalhando a vida daquela outra pessoa, tá? Então, para a maioria aqui é uma energia masculina que você vê como essa pessoa que cria dificuldade nas coisas. E eu vejo assim você dando um tempo disso, como se você tentasse assim se curar ou você tentasse realmente dar um tempo para pensar no que você vai fazer com essa pessoa, o que você vai dizer para essa pessoa. Mas você não está discutindo não, Sagitário.
Tem a energia de Gêmeos aqui, Escorpião novamente, e fala sobre. Eu vou usar o termo dedo de Deus, né? Mas aqui possivelmente alguma coisa vai intervir, alguma coisa acontece aqui. Quando eu menciono para você que a verdade vai vir com veredito, né? Quero dizer assim, alguém vai bater e vai falar, é isso aqui e essa é a verdade, essa é a minha verdade. Quando alguém diz a verdade aqui, é como se... como que eu poderia dizer? É como se abalasse o entorno ou abalasse o íntimo de alguém. Porque talvez a pessoa não estivesse esperando isso. Essa é a sua verdade, ou você não estivesse esperando a verdade ali de alguém. Então, existe aqui uma chance que não está sendo dada, tá, Sagitário? Porque alguém sabe a verdade. Então, eu não vou fazer isso porque tem isso, eu não vou continuar trabalhando nisso porque tem essa pessoa. Então, de alguma forma, tem uma ruptura aqui. Tem uma ruptura e é inevitável. Mas eu quero assim que vocês entendam que muita coisa aqui não cabia a você, porque assim, eu vejo muitas pessoas ou influências, né? Se é uma situação de família, muitas pessoas da família envolvida falando, palpitando, questionando. Se é um ambiente de trabalho, ninguém consegue ter uma solução porque todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Se é uma questão ali, por exemplo, de vizinhança, um monte de vizinhos se intrometendo. Então é como se nem tudo ali dependia de você de alguma forma, né? Ou se você encontra alguém rapidamente ou vê essa pessoa num lugar rapidamente, você não consegue se aproximar, não consegue ter interação, porque o ambiente é muito cheio, tem muitas pessoas ali. Tá pedindo para vocês não negarem a realidade de uma situação, persistir nas suas paixões e se livrar da dor, né? Então, se tiver que perseguir alguma coisa, persiga sua paixão, mas alguma coisa que não esteja interligada à dor. E parece que o que interliga esse pensamento, o que você está pensando fixamente, está interligado com algum tipo de traição, mentira, aborrecimento. Por quê? Porque o caminho que você está seguindo talvez não seja o caminho ideal aqui, ou o que você está esperando de uma pessoa não seja ideal, porque existe uma dificuldade aqui e essa pessoa ela vai atrapalhar se for uma pessoa, a dificuldade. Se for, por exemplo, uma sociedade, existe um terceiro envolvido no meio, é assim, tá atrapalhando e tá impedindo o desenvolvimento. Então, quando você receber a orientação, a ajuda aqui que você precisa, Sagitário, tome a decisão mais assertiva possível. Então, siga suas paixões e se afaste da dor. É basicamente isso, tudo bem? Então é isso, Sage. Muito obrigada. Tenham um bom período. Se cuidem. Tchau, tchau.